Assistir filme de terror já é algo que dá medo por si só. Porém, quando no filme aparece a frase baseado em fatos reais, meu amigo, minha amiga, parece que o medo triplica. Você já começa a imaginar que tudo que aconteceu no filme pode acontecer com você. Porém, existem alguns filmes que são muitas vezes tão malucos, com coisas tão absurdas, que se eu falar pra vocês que são baseados em fatos reais, acho que você dá risada de mim. Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre filmes de terror que são surpreendentemente baseados em fatos reais. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir aqui nas minhas redes sociais. Agora, bora começar o vídeo de hoje. O primeiro filme que vamos falar é o filme A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo é um filme que tem um personagem muito marcante chamado Fred Krueger. A história principal do filme, na verdade da saga de filmes A Hora do Pesadelo, diz que um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis, em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono e para escapar é preciso acordar. Os crimes vão ocorrendo seguidamente, até que se descobre que o ser misterioso é na verdade Fred Krueger. Um homem que cometeu crimes horríveis e foi queimado vivo pela vizinhança. Agora Fred tenta se vingar daqueles que o mataram através do sono. Bem, a história dos filmes é bem doida. Porém, em entrevista a Vulture em 2014, o diretor da saga, Wes Craven, explicou que a história de A Hora do Pesadelo surgiu após ele ficar impressionado com um assassino dos sonhos, e leu em um artigo no jornal Los Angeles Times. A matéria do artigo falava sobre uma família de refugiados do Camboja que chegou aos Estados Unidos para fugir do regime do Khmer Vermelho. Até aquele momento, tudo parecia estar bem. Porém, o filho da família passou a se recusar a dormir. Segundo Craven, o jovem disse aos pais que tinha medo de que, se dormisse, a coisa que o perseguia nos sonhos o pegasse. Então, tentou ficar acordado por vários dias. Quando ele finalmente adormeceu, seus pais pensaram que a crise havia acabado. Então, ouviram gritos no meio da noite. Quando chegaram até ele, ele já estava morto. Ele morreu no meio de um pesadelo. Foi aí então que essa história se tornou a linha central de A Hora do Pesadelo. A história da família do Camboja se tornou a base para A Hora do Pesadelo. Porém, não foi a única história que serviu como inspiração. Ao Cine Fantastic, Craven disse que o artigo do Los Angeles Times foi apenas o ponto de partida, visto que ele leu diversas outras histórias de mortes inexplicáveis de pessoas durante o sono. As histórias de refugiados do Sudeste Asiático que morreram durante o sono passaram a ser relatadas com frequência, e esses acontecimentos passaram a ser chamados como Síndrome da Morte Noturna Súbita e Inexplicável. A síndrome afetava jovens entre 20 e 30 anos do grupo étnico Hmong, que foram perseguidos no Laos após recrutados pela CIA e concordado em lutar contra os norte-vietnamitas na Guerra do Vietnã. Para se ter uma ideia, entre 1978 e 1981 foram registradas 13 mortes de jovens Hmong pela síndrome. O Los Angeles Times aponta que 98% dessas ocorreram entre as 10 horas da noite e 8 horas da manhã. Segundo o site The Society Latin America del Ritmo Cardíaco, as causas da síndrome são obscuras até hoje. O Collider aponta que alguns especialistas suspeitam que as mortes possuem ligações com uma dieta fraca. Outros suspeitaram que poderia ser devido à exposição a agentes químicos nervosos durante a Guerra do Vietnã. Mas isso foi rapidamente descartado. Em 1981, 18 imigrantes do país da Ásia, Laos, nos Estados Unidos, faleceram enquanto dormiam ao fugirem do movimento Pathet Lao, que tomou conta do país entre os anos 1950 e 1975. Foi considerado na época que todos morreram de causas naturais, embora variasse entre seus 30 e 40 anos. Mais especificamente,
todos faleceram de ataque cardíaco ou arritmia cardíaca ocasionada por pesadelos. O Collider relata que o último desses homens que morreu durante o sono foi encontrado sem vida em uma cafeteria. Ele estava próximo a seu armário, onde foi encontrado comprimidos para dormir que jamais tomou. Mas aí eu te pergunto, será que a causa da morte dessas pessoas foi por conta do estresse, cansaço, medo, ou será que o Freddy Krueger existe de verdade? Outro filme que pode não parecer, porém foi inspirado em uma história real, foi o filme do boneco assassino mais famoso do cinema. Estou falando do Chuck. Para começar, para quem possa não conhecer a história do filme, Chuck conta a história de um serial killer da região de Chicago com o nome de Charles Lee Ray. No começo do filme, ele é caçado pelo detetive Mike Norris e para poder escapar, Charles decide usar a técnica de transferência de alma que foi ensinada por seu instrutor de voodoo. Mas, como ele não consegue encontrar nenhuma pessoa por perto, ele usa um boneco, o boneco Chuck. Com isso, o boneco ruivo fica possuído pela alma do serial killer, Charles Lee Ray. Já podemos dizer que o nome do serial killer Charles Lee Ray já é inspirado em fatos reais. O nome é inspirado nos nomes de 3 assassinos que existiram na vida real. Charles vem de Charles Manson, o líder criminoso e cérebro de uma seita que está por trás de 9 assassinatos em 1969, incluindo da atriz de Hollywood Sharon Tate. Lee vem de Lee Harvey Oswald, o homem acusado de assassinar o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1963. E o nome Ray vem de James Earl Ray, o homem condenado pelo assassinato de Martin Luther King Jr. em 1968. Porém, além do nome do personagem ser inspirado em assassinos que existiram na vida real, o próprio boneco Chuck teve uma inspiração em um boneco da vida real chamado Robert, que é muito conhecido como Robert the Doll. Robert the Doll era a propriedade de Robert Eugene Otto, um artista excêntrico que gostava de ser chamado por seu apelido, Jane Otto. Otto viveu a maior parte de sua vida na mansão Artist House, que hoje se tornou um hotel. Foi lá onde ele viveu e morreu, e durante a maior parte de sua vida ao lado do boneco Robert. Robert era um boneco único, sendo um modelo totalmente original e nunca fabricado por outra pessoa, que era do tamanho de uma criança humana e usava as próprias roupas de infância de Jane Otto, ou pelo menos é o que dizem os rumores. As histórias contam que Jane e Robert eram inseparáveis, quando Jane era uma criança. Os dois passavam dias juntos e Jane levava seu bizarro boneco para todo lugar. Quando se tornou um adulto, Jane se casou com uma mulher chamada Anne e se mudou para Artist House, levando seu velho boneco. Lá, Anne passava a grande parte dos seus dias no mesmo quarto em que Robert ficava guardado. Porém, Jane acabou morrendo e depois que Jane morreu, visitantes passaram a notar algo estranho em Robert. Vizinhos que passavam em frente à Artist House afirmaram diversas vezes que haviam visto Robert indo de uma janela do cômodo para outra. Depois que Anne morreu, a casa foi comprada por Myrtle Rutter, que colocou o assustador boneco no sótão. De acordo com os rumores da época, em diversas vezes foram ouvidos passos no sótão em que o boneco ficava, além de algumas risadas ocasionais. Outras pessoas afirmam que o boneco também era capaz de mudar de expressão de acordo com o assunto que estava sendo discutido no ambiente em que ele estava. Afirmavam que ele ficava com uma expressão raivosa quando falavam mal de Jane. Depois de anos em posse do boneco, Martin Rutter se cansou das histórias amaldiçoadas e acabou doando Robert para o museu Fort East Martello em 1994. Hoje em dia, Robert é exibido no Fort East Martello dentro de uma redoma de vidro. O boneco é objeto de teorias até hoje e para deixar mais bizarro sua história, diversos visitantes relatam que foram amaldiçoados pelo boneco e que após visitarem o museu e verem ele, acabaram sofrendo consequências,
como acidentes de carro. O último filme, ou melhor, saga de filmes que irei comentar é a saga O Massacre da Serra Elétrica. Os filmes têm um personagem muito marcante chamado Leatherface. Basicamente, a história dos filmes mostra que jovens começam a ser perseguidos e caçados por um assassino deformado com uma serra elétrica, que sustenta sua família pobre comendo o que mata. Segundo o diretor do filme Tobe Hooper, o filme teve como inspiração um homem chamado Ed Gein. Ed Gein nasceu em 1906 em Wisconsin. Ed Gein ficou conhecido como o carniceiro do Plainfield por uma série de crimes horrendos na década de 1950. Ed era filho de um pai alcoólatra e ausente, por isso se aproximou bastante de sua mãe, religiosa fervorosa que criava seus filhos isolados do restante da sociedade, pegando ódio contra mulheres e relações sexuais. O pequeno Ed Gein apenas deixava a fazenda de sua família para frequentar a escola, mas sofria punições de sua mãe sempre que tentava fazer algum amigo. Por volta da década de 1940, quando Ed Gein já era um homem adulto, solitário e problemático, toda a sua família foi morrendo. Seu pai faleceu de falha cardíaca, já seu irmão foi vítima de um incêndio. Sua mãe, por fim, faleceu por complicações de saúde. Assim, ele foi forçado a assumir o controle da fazenda de sua família e passou a viver de fazer pequenos serviços e de um incentivo do governo para fazendeiros. Foi a partir desse momento que Ed Gein se tornou perigoso. O crime que lhe fez ser visto pelo mundo foi o desaparecimento de uma mulher chamada Bernice Warden em novembro de 1957. A atendente de uma loja de materiais de construção desapareceu misteriosamente, porém rastros de sangue e um comprovante de uma encomenda ligaram Ed Gein ao crime. O cadáver de Bernice Warden foi encontrado pendurado de cabeça para baixo, como se fosse um animal de caça. A polícia então descobriu que Ed Gein tinha o hábito de abrir túmulos de mulheres que lembravam sua mãe. Ele ia ao cemitério durante a noite para cavar as covas e voltava para casa com os corpos recém-enterrados. Seu objetivo era tirar a pele dos cadáveres para criar uma série de objetos em seu lar, como abajures, enfeites para casas, tigelas e máscaras de carne humana. Ed Gein chegou a fazer uma roupa de mulher a partir da pele de mulheres reais, para poder se vestir que nem a falecida mãe. Ed Gein foi julgado em 1957, onde confessou todos seus crimes. Sua sentença foi uma pena perpétua em um hospital psiquiátrico. Ele morreu de câncer pulmonar em 1984, aos 77 anos. É, bem bizarro essas histórias, né? Mas quero saber de você. Você sabia que esses filmes eram inspirados em fatos reais? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos, com sua família, com aquela pessoa que você sabe que gosta de filmes de terror. Me siga aqui e nas minhas redes sociais e continue assistindo aos meus vídeos. Vai que você gosta de mais algum vídeo, demorou? Bem, muito obrigado por assistir a esse vídeo e nos encontramos no próximo vídeo. Fui!